passar aqui. Vai. Na gíria do crime, salve significa um comunicado de uma quadrilha para criminosos que estão presos e também para os que estão nas ruas. Gravações obtidas pelo Fantástico revelam que um desses salves, enviado em agosto passado, era para matar policiais. Se eles pegar um de nós na covardia, cai 2 deles. Não, já era, deles que eu gosto. Segundo investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e da Polícia Civil Paulista, esta ordem está diretamente relacionada à recente onda de violência em São Paulo. Os criminosos dão até prazo para a execução dos policiais. Fica determinado o prazo de 10 dias para ser cumprida a cobrança. 3 de outubro passado, câmeras de segurança registram a execução do soldado Fábio de Sá, em São Vicente, litoral paulista. Esta é a primeira vez que a mulher dele fala sobre o assassinato. Uma pessoa honesta, trabalhadora, pai de família, indo embora só por causa de uma profissão. Nos 2 dias seguintes à morte do policial, aconteceram 11 assassinatos na Baixada Santista. Em nenhum desses, a vítima era PM. Os atiradores ainda não foram identificados. Investigações apuram se existe um grupo de extermínio na região formado por policiais. Depois dessa sequência de crimes, mais uma morte de um PM. No dia 7 de outubro, em Santos, a vítima foi o sargento Marcelo Fukuhara. Há cerca de um mês, segundo a família, ele se envolveu numa operação em que 3 rapazes foram mortos. Na versão da polícia, houve troca de tiros. Ao Fantástico, a mulher do sargento disse que bandidos foram flagrados em telefonemas planejando a morte dele. E apareceu um ditado, uma história assim: o japonês, o anjo da guarda dele é forte, mas uma hora ele vai dormir. Ela conta que os superiores sabiam das ameaças, mas nenhuma providência foi tomada. Nunca, formalmente, meu marido foi escoltado. Eu espero que os comandantes honrem a farda que eles vestem, que eles busquem quem tirou a vida do meu marido. Um dia depois da morte do sargento Fukuhara, o alvo foi o soldado Hélio de Barros, assassinado em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Em menos de 5 horas, num raio de 2 quilômetros, outras 7 pessoas foram mortas. De um lado, tem uma maior capacidade do Estado na repressão do delito e, no outro lado, infelizmente, uma resistência por parte dessa delinquência. A população pode e deve permanecer tranquila, porque haverá a aplicação da lei. O Ministério Público e as polícias civil e federal investigam a facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, integrantes desse bando declaram guerra contra a PM. Foi numa conferência com vários criminosos em agosto passado. Um suspeito de chefiar a quadrilha do lado de fora das cadeias leu uma mensagem. Em cima das execuções pesadas realizadas pelos policiais militares, da rota, a resposta será altura, dois sangue derramado e queda do mesmo modo. Antes desse salve geral, a ação da rota, com o maior número de mortes este ano, tinha acontecido em maio, na zona leste de São Paulo. 6 homens morreram, segundo a versão da polícia, numa troca de tiros. Mas uma testemunha disse ter presenciado um desses suspeitos levar chutes e ser executado. 3 policiais estão presos, acusados dessa morte. O que nós devemos fazer é investigar, identificar, prender, processar essas pessoas e não matá-las. A mensagem da quadrilha tem a matemática do crime. A cada comparsa morto, chamado de irmão, 2 policiais devem ser executados. A partir dessa data, 8 de 8 de 2020, foi determinado como missão cobrar a morte do irmão Alcira, executando 2 policiais, da mesma corporação que cometeu o ato da pesadilla. E se o prazo de 10 dias para matar os PMs não for cumprido... Caso não for tomada a atitude nesse caso, esse prazo a morte do irmão, caberá a punição rígida do acesso para todos. As escutas telefônicas indicam que a ordem para matar policiais militares tem que ser repassada para o maior número possível de criminosos em várias partes do estado. 49, já pegou o saldo. Entendeu tudo. O saldo é tenebroso, velho. Mês passado, em Santo André, Grande São Paulo, a polícia encontrou explosivos com 2 integrantes da quadrilha.
eles levavam este outro comunicado. Tem que matar os botas, deve usar bombas e armas pesadas, sem dó. Bota significa policial militar. A diligência ela foi realizada pela Polícia Militar, né? Isso foi encaminhado para a Polícia Civil, foi lavrado o flagrante. As duas corporações da polícia têm conhecimento desse recado da facção criminosa. Segundo as investigações, um grupo de criminosos obedeceu às ordens da quadrilha e matou 2 PMs do interior do estado em setembro. Os assassinos falam em código. Você sabe se o pessoal de Araraquara alugou a casa? Não. Policiais federais, policiais civis e promotores que escutaram mais de 100 horas de gravações não têm dúvida. Alugar uma casa quer dizer matar um policial. De acordo com as investigações, em 13 de setembro, um criminoso da região de Araraquara avisa que a morte de um PM está próxima. Esse pessoal aí falou que entre hoje e amanhã vai alugar. No dia 14, em São Carlos, o soldado Marco Aurélio de Sante foi assassinado. No dia seguinte, na vizinha Araraquara, bandidos executaram o sargento Adriano Simões da Silva. Segundo as investigações, os assassinatos foram confirmados por telefone. A casa foi alugada mesmo? Foi. O Fantástico procurou o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública para falar sobre essas gravações, mas eles não quiseram se pronunciar. Durante a semana, o governador e o secretário deram entrevistas sobre a recente onda de violência. Fica muito cômodo debitar tudo a uma facção criminosa, mas na realidade o crime é muito bem organizado. Nós estamos combatendo e isso está causando uma série de preocupação para eles, e essa revolta, um oportunismo, pode fazer acerto de conta e debitar na polícia nesse momento que nós estamos passando. A morte de policiais é uma forma do crime intimidar o Estado. E o Estado não vai ser intimidado. 5.000 policiais que trabalhavam em serviços burocráticos ou estavam participando de cursos foram para as ruas do estado de São Paulo para reforçar a segurança. Esta mulher é casada com um PM. A família adotou medidas para se proteger. A gente não pode mais sair com os filhos, que está propenso a gente ser alvejado por esses criminosos. A gente não pode falar que nosso esposo é policial, a gente vive escondido. E ele pensa em abandonar a profissão, não? Não, ele não pensa em abandonar. Mesmo indignado, ele vai continuar.